Escalar um monte parece difícil. Quando se olha para o alto, quase desanimamos. O trajeto a ser percorrido é muito longo. As pernas se cansam devido à subida íngreme, mas a única forma de chegar no topo é começando. Então vamos lá, dar início a essa aventura. Estamos no meio da subida e as pernas começam a cansar. Alguns buracos aparecem. O jeito é não forçar o ritmo e respirar corretamente, mas o principal é não tirar os olhos do alvo. De repente, o topo do monte, com sua visão deslumbrante, a sensação de vitória, de liberdade, o vento no rosto e a tranquilidade, como se estivéssemos mais próximos de Deus. O relacionamento com Deus é muito parecido com escalar um monte. Quando queremos construir um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário esforço, tempo, dedicação e perseverança. Mas vale a pena, pois os resultados são maravilhosos. Alegria, direção para a vida, poder para vencer as lutas, força e salvação. Queria te convidar para abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 4. E você vai ficar com a Bíblia aberta. Nós só vamos ler a princípio esse versículo. Mas depois então você mantém a sua Bíblia aberta, que nós vamos entre o 8 e um pouquinho do 9. Gênesis capítulo 8, versículo 4 apenas. Gênesis 8, 4. Gênesis 8, 4. Nós estamos vivendo a série de mensagens mais próximos de Deus no monte. E nessa noite, no domingo passado, nós pensamos sobre mais próximo de Deus no Monte Horebe, também conhecido como Sinai. E hoje nós vamos pensar mais próximos de Deus no Monte Ararat. Mais próximos de Deus no Ararat. Que ensinos Deus tem para trazer ao nosso coração, que foram vividos e passados ali no Monte Ararat. Gênesis capítulo 8, versículo 4, ok? Vamos ler então a palavra de Deus, Gênesis 8, 4. No dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre as águas do Ararat. Vamos ler de novo, que é tão grande o versículo, né, que merece ser lido 2 vezes. Não, vamos lá de novo, 4. Gênesis 8, 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Vamos ler agora também o 5. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo o primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Vamos orar, vamos falar com Deus e depois então vamos ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e precisamos ser tocados pela tua palavra, trabalhados pela tua palavra, precisamos ser transformados pela tua palavra. Então que o teu Espírito use essa palavra agora nesse momento, que diminua o homem, cresça o Senhor, e que a tua palavra, Deus, entre no nosso coração de tal maneira que ela possa produzir transformação na nossa vida. Nós pedimos isso no nome de Jesus, amém. Nós vamos hoje pensar no Monte Ararat. O Monte Ararat na verdade é um conjunto de montanhas, né? As montanhas do Ararat, que fica, segundo os estudiosos aí, na região da Armênia, e é o lugar onde tem as nascentes do rio Tigres e do rio Eufrates. Você conhece a história, uma história muito conhecida, é o relato do início da raça humana, do tempo da raça humana, e a palavra de Deus diz que Deus faz um homem perfeito. Deus decide então criar o homem. Ele diz que faria o homem então, e fez o homem então a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos os únicos seres de toda a criação que gozam dessa prerrogativa de ser a imagem e a semelhança do Deus Criador. Nós somos a imagem do Criador. O ser humano só por isso já tem um valor imenso.
por ser criação de Deus e principalmente por ser a imagem conforme a semelhança do próprio ser que o criou, do próprio Deus que o criou. E Deus então cria o homem perfeito. O homem a humanidade no início ela é criada moralmente perfeita, mas o Deus deu ao homem uma coisa chamada livre-arbítrio. E o homem então decide, por sua própria conta, dar ouvidos ao diabo e virar as costas para Deus. O homem então virando as costas para Deus, como é que é o nome desse negócio? Da gente largar a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Como é que é o nome disso? Alguém lembra? Como é que é o nome disso? Pecado. É pecado, errar o alvo. Abrir mão da vontade de Deus em favor da minha vontade. Deus falou, você pode utilizar tudo é teu. Você pode usar toda a criação, à exceção daquela árvore que coloquei ali no meio, que eu vou chamar de árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas o homem, incentivado pelo diabo, que o diabo falou, olha, Deus falou para você não fazer isso, porque Ele sabe que o dia que você fizer, você vai ser igual a Ele. Deus não quer que você seja como Ele. Deus não é tão bom assim, que senão Ele deixaria você usufruir da árvore. E o homem então entrou aquilo no coração do homem e começou a falar, ser igual a Deus, isso eu quero. E começou a dar ouvidos ao diabo, então ele se perverteu, foi lá, usufruiu da árvore, a mulher passou para o homem também, e entrou a degeneração, entrou o pecado na história da humanidade. Se você diz assim, ué pastor, o que eu tenho com isso? Toda a humanidade pecou, diz a Bíblia. Só para você pensar comigo, quem era toda a humanidade no Éden? Adão e Eva. E uma vez que eles pecaram, pecou toda a humanidade. Aí você vai dizer, mas eram só 2. Se fosse 7 bilhões, teríamos todos nós pecados também. Porque o pecado está no homem. E o homem então pecou, degenerou-se, virou as costas para Deus. Com a entrada do pecado na história da humanidade, a corrupção do gênero humano foi de tal maneira, o pecado entrou com um poder tão avassalador no homem e nas relações humanas, que só para você ter uma ideia, logo de cara, ele acabou com o casamento de Adão e Eva. Porque quando Adão peca e Deus cobra de Adão, fala, Adão, o que houve? Falei para você não fazer isso. O que ele falou para Deus logo? Foi a mulher que tu me deste. Já passou a culpa. Eu não. Aí como é que já começa? Aí você aprendeu agora como é que funciona. O síndrome de Adão é passar a culpa para o outro, não assumir culpa. Foi a mulher que tu me deste. O senhor também faz um negócio desse, me dá uma mulher dessa aí, o que aconteceu? Adão passou a culpa para Deus e passou para a mulher também. O que aconteceu? Já ali começou a confusão. Ali já houve uma cisão ali no relacionamento, já houve um problema sério no relacionamento. Depois o homem começa a se multiplicar e a intensidade da maldade no homem começa a crescer de forma espantosa. A palavra de Deus diz que o homem se degenera, a humanidade se degenera de tal maneira que Deus ele chega a ficar desanimado, entristecido de ter feito o homem. Diz a palavra de Deus que Deus olha para o homem, capítulo 6, versículo 5, dá uma olhada só. Capítulo 6, versículo 5. Fica com a tua Bíblia aberta, a gente vai dar uma navegada em Gênesis aí pequenininha, mas vamos fazer. Gênesis 6, 5. Olha o que aconteceu. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha aqui que coisa incrível isso aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo, que viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente, ou seja, era a prática diária do homem, da vida do homem, era amar, era continuamente mal todos os desígnios, todos os pensamentos, todas as determinações do coração do homem. Então diz a Bíblia, então se arrependeu Deus de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Pastor, Deus é onisciente, como é que Deus se arrependeu? A palavra, isso aqui é um antropoformismo, né? Na verdade, uma antropopatia. É atribuir para Deus um sentimento humano. Como o escritor aqui, e alega-se que esse livro foi escrito por Moisés, como ele não tinha uma forma de expressar isso, sem que fosse de uma maneira humana, ele então atribui um sentimento humano para alguém que é eterno, que é o nosso Deus. Então ele diz, se arrependeu Deus. Mas Deus, a Bíblia diz que não é homem para que se arrependa, né? Que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não tem como se arrepender. Então a tradução mais literal que seria, então Deus
ficou profundamente triste, diz que quebrou-lhe o coração. Deus fica profundamente triste de ter criado o homem. E então a maldade do ser humano atrai o juízo de Deus, atrai então aquilo que Deus, chegando um tempo, chegando um momento em que a intensidade da maldade cresceu de tal maneira que Deus falou, não tem jeito, agora o único jeito que tem é juízo sobre o homem. Quer ver? Lê comigo, Gênesis capítulo 6, versículos de 5, 6 e 7. Então nós já lemos aqui o 5, né? Então diz aqui o 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. 7, disse o Senhor, farei, o quê? Desaparecer. Olha que coisa incrível, né? Deus diz ali, destruirei da face da terra. Aqui na versão atualizada diz, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem, animal, répteis, aves do céu, tudo que me arrependo de ter, de os haver feito. Deus chegou assim a uma tristeza tão profunda, que Deus falou assim, a única possibilidade agora para o homem é destruí-lo, é acabar com o homem. E ele falou, vou fazer desaparecer da face da terra o homem. Ele diz, olha, eu vou acabar com tudo, e não vou acabar somente com o homem. Ele falou, vou acabar com os animais, vou acabar com as aves, vou acabar com tudo, porque me arrependo de os ter feito. Aqui é interessante, né? Você vê que o pecado do homem fez com que a destruição cósmica existisse. O que aconteceu? O planeta foi amaldiçoado por causa do pecado do homem. Você se lembra que Deus falou para Adão, chegou para Adão e falou assim, Adão, eu fiz a terra com tanto gosto, portanto agora, maldita é a terra por causa de ti. Deus falou, você amaldiçoou a terra que foi feita como um jardim do Éden, um paraíso para o homem, agora é amaldiçoada pelo pecado do próprio homem. De onde você acha que surgiu um negócio chamado vírus? Do pecado. O vírus do pecado. De onde você acha que surgiu um negócio chamado furacão? Do pecado. De onde você acha que surgiu um negócio chamado câncer? Do pecado. Porque o homem foi criado perfeito. Mas com a entrada do pecado, diz agora que a terra é maldita. Deus diz, eu vou destruir tudo. Sabe por que Deus ia destruir tudo? Gente, a Bíblia é tão simples, é só a gente ler e pensar um pouquinho. Sabe por que Deus decide destruir tudo? Porque a terra toda, sem o homem, não tem valor nenhum para Deus. Toda a criação sem o homem não tem valor nenhum para Deus. Pastor, como é que o senhor pode falar um negócio desse, pastor? E as baleias, que tanta gente luta para preservar? Salve as baleias, criança deixa morrer de fome, mas salve as baleias, não é assim que o pessoal pensa? Né? Adote um cachorro, o pobre coitado, o bichinho está na rua, adote. Não é isso? Não é assim? Salve o mico-leão dourado, não é isso? Deus falou, sem o homem, nada disso presta, vale nada. Quer ver como é que eu tenho razão? Na Bíblia, claro e evidente, a Bíblia diz, mais vale para Deus uma alma do que o quê? Mais vale para Deus uma alma do que o mundo todo. Para você ter uma ideia, uma vida é mais importante que esse negócio todo aí. Se Deus acabasse com isso tudo hoje por uma vida, Ele diz, valeria a pena. Porque o mundo só tem valor por causa do homem. Olha a importância do homem. Olha como é que o diabo conseguiu perverter isso, né? Ao ponto da gente dizer que gosta mais de bicho do que de gente, devido à importância do homem. E Deus fala, então, não tem mais valor para mim. Deus falou assim, eu vou destruir tudo. Uma vez que eu acabe com o homem, eu acabo com tudo. Nada mais faz sentido. Mas quando Deus decide fazer isso, essa é a parte linda e maravilhosa da revelação de Deus no Ararat. Porque Deus, Ele manifesta no Ararat, Ele manifesta nessa situação aqui, a sua misericórdia e a sua graça. Deus decide destruir a humanidade, mas Deus, Ele tem uma diferença entre nós e Deus. É que Deus, Ele também se ira, sabia? A Bíblia diz, acendeu-se a ira do Senhor contra fulano. Você já leu isso na Bíblia? Deus se ira, mas Deus se ira sem deixar de ser santo, sem trair a própria essência. Ele consegue se irar e manter a sua essência de fidelidade, de santidade, de graça, de misericórdia e de amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus, cheio de misericórdia, Ele fala assim, eu vou acabar com o homem. Mas só que no meio daquela humanidade que Ele diz, eu vou acabar com o homem por causa do pecado, Ele coloca os olhos sobre um homem. E diz então que Ele encontra ali um homem chamado Noé.
E diz que ele olhando para Noé, ele fala assim, não posso acabar com todo mundo. A misericórdia de Deus é maravilhosa, que ele olha e diz, ainda acredito no homem. Ele olha e diz, ainda existe alguém pelo que lutar, ainda existe alguém que eu possa olhar e dizer, valeu a pena ter feito um homem. E diz lá o capítulo 7, versículo 1, lê comigo, 7, 1. Falei para você não fechar a Bíblia, fica aberta aí. Capítulo 7, versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Deus olhou e falou assim, não tem como matar esse cara, não tem como destruir essa família. Chamou Noé e falou assim, entra na arca, faz uma arca e entra nela, porque de maneira nenhuma eu vou te destruir, porque eu tenho visto que você é justo e que você anda comigo, anda na minha presença com retidão, no meio dessa geração tão corrompida. Deus aqui então chega até Noé e exerce misericórdia sobre a humanidade em Noé. A misericórdia derramada por Deus sobre a humanidade na pessoa de Noé. O juízo de Deus vem em forma de um dilúvio. Deus determina como seria isso. Deus fala, olha, eu vou lançar uma chuva torrencial, o abismo vai se romper, a água vai cair durante 40 dias e 40 noites, e eu vou destruir tudo, vou devastar toda a criação, à exceção de uma arca que ia ficar navegando. Eu não vou dizer que é a deriva, porque Deus estava dirigindo tudo ali, e que depois de alguns dias encalharia em algum lugar. Deus falou, eu vou destruir tudo fora dessa arca, só vai ficar a arca, e a minha misericórdia derramada sobre essa família, sobre esse homem que tem sido justo e que tem andado na minha presença, de maneira digna da minha presença, e eu vou preservar esse homem e a sua família. Diz então que o dilúvio começa. Noé leva 120 anos construindo aquela arca. Só para você ter uma ideia, nunca tinha chovido até esse dia. Quando ele falou, vai cair um dilúvio de 40 dias, pessoal, mas de quê? De chuva. O que é chuva? Ninguém sabia o que era chuva. Troço para maluco. Deus às vezes chama a gente para fazer umas coisas estranhas. Às vezes você vai se sentir assim, Deus, se eu abrir a boca e falar isso aqui agora, vão me chamar de maluco. Se eu falar agora o que eu estou querendo falar, o que o Senhor está botando no meu coração, no meio dessa conversa aqui, o povo vai olhar para mim e vai dizer, você é maluco. Mas é coisa que Deus faz. Deus chama Noé e fala, faz uma arca. Ele pegou os filhos e começou a construir aquele negócio. Ninguém nunca tinha visto chuva. E ele pregou, mas ninguém ouviu. Ele foi zombado e não ligou, porque ele tinha fé, ele estava olhando para Deus. Desce a chuva, 40 dias e 40 noites, toda a terra é inundada, e aquela arca fica à deriva. E um belo dia, depois de muito tempo, ele sente que a arca encalhou. Ele falou, opa, o negócio parou. O negócio deve estar baixando já, porque a gente encontrou terra. E disse que depois de um processo interessante, disse que ele primeiro soltou um corvo, e depois então ele soltou a pomba, não foi isso? E a pomba foi e voltou trazendo no bico o quê? Um raminho de oliveira. Por isso que para o judeu até hoje a oliveira é símbolo de esperança. E trouxe aquele raminho de oliveira. Ele falou assim, certamente as águas começaram a baixar. Só que começaram a baixar. Ele estava no topo do Monte Ararat. Depois de você que tem internet, tem Google, entra no Google lá e pede Ararat. Eu tinha... Renata salvou as imagens para mim, mas infelizmente o pendrive não veio e a gente não teve como lançar, mas tudo bem, depois você faz isso. É um lugar altíssimo, cheio de neve hoje, e ele então encalha lá no Monte Ararat. E lá no Monte Ararat eu tiro 3 ensinos para a minha vida que eu quero compartilhar contigo nessa noite. O primeiro deles, no Monte Ararat nós aprendemos que Deus é misericordioso. No Monte Ararat nós aprendemos que Deus é misericordioso. Capítulo 6, versículo 8, diz assim, leia comigo. Monte Ararat, perdão, melhor 8, capítulo 8, perdão, capítulo 8, versículos 4 e 5, lê comigo. Diz, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou e as águas foram minguando. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A arca parou no monte e diz que as águas começaram a minguar. Pastor, isso é símbolo da misericórdia de Deus? É claro que é. A Bíblia está mostrando para mim e para você ali que Deus, Ele é misericordioso.
que Deus então naquele tempo, quando a arca encalha, é sinal de que o juízo havia passado e que Deus agora estava exercendo misericórdia sobre o ser humano, sobre a humanidade, porque Deus, ele tinha todo o direito de destruir o homem. Você sabia disso? A Bíblia deixa muito claro isso. A Bíblia diz que Deus, ele tem direito de destruir o homem por duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que do Senhor é a terra, sua plenitude, tudo que nela há e todos que nela habitam. Então tudo é de Deus. E uma vez que é dele, ele faz o que ele quiser. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus, ele não responde a ninguém. Ele é o Senhor das suas ações. Tudo pertence a ele. Se ele, insatisfeito com o homem, falasse, vou acabar com tudo, direito dele. Primeira coisa, Deus tem todo o direito de acabar com o homem. Segunda coisa, Deus tem poder para fazer isso. Deus tinha e tem poder para fazer isso. Tanto que ele mandou um dilúvio que acabou com tudo. Só sobrou ali Noé e a família, porque ele decidiu ter misericórdia, porque ele decidiu derramar graça. E a Bíblia diz hoje que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus decidisse acabar com a humanidade toda hoje, ele teria direito de fazer isso. Mas o mais bonito de tudo é que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, o quê? São as causas, o quê? De não sermos consumidos. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todos nós merecíamos o inferno. Todos nós merecíamos a aniquilação. Todos nós merecíamos, uma vez que a humanidade pecou, uma vez que o homem virou as costas para Deus, todos nós merecíamos o juízo de Deus que foi derramado, mas Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Deus, cheio de amor, não olha para o homem querendo ou desejando destruir o homem, mas pelo contrário, Deus ama o homem, e Deus olha para mim e olha para você com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Irmãos, aleluia por isso. Glória a Deus porque Deus tem misericórdia de nós, amém, irmão? Glória a Deus porque Deus tem misericórdia. Que olha, eu vou falar para você, se não fosse a misericórdia do Senhor, estava ruim para o meu lado, hein? Não sei se para o seu estava bom, mas para mim estava ruim demais. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a coisa estava muito complicada. Isso prova que por mais que você esteja sofrendo, que por mais que você tenha uma luta na sua vida, que por mais que você esteja passando por uma dificuldade, as misericórdias do Senhor são a causa de você não ser consumido. Significa que uma hora a água vai baixar. Por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. As lutas que nós passamos podem durar um tempo, mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor há de nos alcançar e as águas vão baixar. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor vai nos alcançar e o deserto vai acabar. A misericórdia do Senhor, as graças do Senhor vão nos alcançar e o cativeiro vai se encerrar. As misericórdias do Senhor vão cair sobre nós, a sua graça vão cair sobre nós e a nossa fé vai ser contemplada. É por isso que eu posso continuar vivendo, e a Bíblia diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é isso que a gente canta? Porque Ele vive, eu posso saber que uma hora a água vai baixar. Ainda que a água esteja aqui, ainda que eu esteja quase me afogando, ainda que eu esteja dizendo, Senhor, o negócio está feio aqui, Senhor, eu não aguento mais nadar, Senhor, eu vou. Ele vai falar, vem comigo, eu te socorro, porque uma hora a água vai baixar. Ainda que eu esteja num deserto, meu pé está queimando, o sol está batendo, Senhor, eu não aguento mais, é só deserto, é só areia nesse negócio, não tem outra coisa a não ser areia na minha vida, não chega um oásisinho, não chega um laguinho, não chega uma palmeirinha para eu cair embaixo tomar água de coco, não chega, querido, Deus está contigo, a misericórdia do Senhor está contigo, uma hora o deserto vai acabar, uma hora você vai chegar no Jordão, uma hora a terra que emana leite e mel vai estar diante de você, porque a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia de Deus. Nós infelizmente entramos num sistema de merecimento, a gente acha que pode se apresentar diante de Deus por merecimento, e se algum dia você pensou assim, esqueça, porque você não merece nada de Deus, e nem eu também. Nós dizemos, não, porque nós somos o povo de Deus, esse mundo, você não é nada, se não fosse a graça de Deus sobre você e sobre mim também, nós não seríamos nada. Estaríamos destinados à destruição, estaríamos destinados ao juízo eterno, mas a Bíblia diz que Ele
na sua graça, envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados, para que hoje, pela graça, a misericórdia nos alcance através da salvação em Jesus Cristo. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Só misericórdia. Só porque Ele não nos dá o que merecemos, porque se Ele fosse dar, ia ficar complicado para o homem. Deus manda o dilúvio, mas preserva o homem na pessoa de Noé. Deus manda o dilúvio, mas preserva a humanidade na família de Noé. As misericórdias do Senhor. Eu aprendo no Ararat que Deus é misericordioso. Segunda coisa que eu aprendo no Ararat, vem comigo, é que Deus cuida daquilo que é importante para você. Lá no Ararat eu aprendo que Deus cuida daquilo que é importante para você. Versículos 16 e 17, lê comigo. Versículos 16 e 17. Sai da arca, e contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, e de toda a carne, tanto ave como gado, de todo réptil que rasteja sobre a terra. Faz sair a todos e povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Olha aqui, eu aprendo no Ararat que Deus cuida daquilo que nos é importante. Olha que coisa bacana, Deus quando Ele olha para Noé, olha aqui para mim, Deus não falou que Ele olhou para a família de Noé. A Bíblia diz que Ele olhou para Noé. Quando Ele olhou para Noé e falou assim, esse homem é íntegro, no meio dessa geração que só quer o que não presta, ele é um cara que anda corretamente. No meio de um povo que não quer nem saber de Deus, ele me ama, ele me serve. Noé, entra na arca sozinho, fecha aquela porta correndo para não entrar mais ninguém. Foi isso que Deus falou? Deus falou o quê? Entra na arca quem? Tu, a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E ele falou, leva também um casal de cada animal, porque tem propósito para isso aí. E Deus fala então, Noé, eu vou salvar a sua família. Deus cuida daquilo que é importante para Noé. Deus não salva apenas, Ele não exerce misericórdia apenas sobre a vida de Noé, mas Ele exerce misericórdia sobre a família de Noé. E a família de Noé é abençoada pelo relacionamento dele com Deus. Você pode abençoar a sua família. Deus, Ele pode derramar graça. Gente, a gente escuta tanto caso, mas tanto caso. Um dia desse teve um testemunho, aqui, irmã Alice, estava dando um testemunho para mim, tão legal outro dia, foi tão bonito. Acho que a gente estava ali fora comendo caldo verde, né? E a irmã estava dando um testemunho, que ela estava vendo televisão em casa, e que depois que acabou de ver a televisão lá, falou, eu vou orar. Disse que deu aquele negócio nela, assim, vou orar. Era umas meia-noite e pouca, né? Por aí, né? Meia-noite e pouquinho, falou, vou orar. Isso é uma coisa boa de fazer, uma hora dessa você tenta. É bom, orar. Ela falou, vou orar. Daí desligou a televisão, foi lá, dobrou o joelho dela, foi orar. Nesse momento que ela estava orando, Guilherme estava despencando da plataforma dentro da água, meia-noite e pouco, não é isso? A mãe estava orando por ele. Quando o encarregado trouxe ele de volta, falou assim, rapaz, de 100 salva um, não é isso? De 100 salva um. Tinha uma mãe intercedendo. A gente escuta por aí, eu estou usando esse caso porque está aqui, na frente da gente. A gente escuta por aí de filho que está perdido nas drogas e que nego chega e fala assim, rapaz, não sei nem porque que eu vou te matar, sai daqui agora e some. Tinha uma mãe de joelho dobrado em casa orando pelo filho. Você pode abençoar a sua família. O teu relacionamento com Deus pode abençoar a tua família. Vai salvar aqueles que entregarem a vida, mas vai abençoar. Deus chamou Salomão e falou para Salomão assim, olha aqui Salomão, eu não mato você e acabo com esse reino por amor de quem? De teu pai Davi. Teu pai, rapaz, era tão agarrado comigo que eu não tenho coragem de acabar contigo. Eu só não exerço juízo com você, acabo com esse negócio, porque teu pai era um cara que andava demais comigo. Então eu vou te preservar, mas olha, a hora que você fechar o olho para essa vida, eu destruo o reino, eu divido o reino. Não deu outra. Enquanto Salomão viveu, Deus não deixou o reino se dividir. Deus honrou Salomão. E Salomão andou todo errado com Deus uma parte da vida dele, mas foi preservado, porque tinha um pai que amava o Senhor. Você pode abençoar a tua família. A família de Noé foi preservada, porque Noé era um homem que andava com Deus. Não fica esperando o outro andar, não, anda você. Não fica esperando o outro orar, não, ora você. Porque uma hora Deus vai dizer, vou derramar a bênção por sua causa. Vou derramar a bênção porque eu amo você. E a bênção vai cair sobre eles. Deus cuida da família porque Deus criou a família para que a família
suprisse no ser humano algo que Deus colocou no homem que ele mesmo tem, que é a necessidade de comunidade. Você vê que Deus é um Deus de comunidade. Ele subsiste de que forma? Na triunidade. O quê? Pai, Filho, Espírito Santo. E o céu está cheio de anjo. E a essa altura do campeonato, eu não sei como é que vai ser a eternidade, mas deve ter um montão de salvo lá, que diz que tem uma mesa colocada lá, que Abraão está sentado. Não sei como é que vai ser, mas é comunidade. Comunidade. Deus subsiste em comunidade desde a eternidade. Ele cria o homem e coloca no homem o desejo de ser um ser de comunidade, um ser social. Então a família supre isso no homem. A família é o lugar onde Deus supre no ser humano a sua necessidade de cuidado, de companheirismo, de amor, de afeto. Deus coloca no homem essa necessidade e a família vem para preencher essa necessidade. Por isso, a importância da família. Por isso, Deus forma a família e Ele, então, dá total valor à família. Deus cuida das nossas famílias. Ore pela sua família. Invista na sua família. Coloque seu joelho no chão pela sua família. Preserve a sua família. Sabe, lute pela sua família. Sirva a Deus colocando o teu joelho no chão pela tua família. Porque a palavra de Deus diz que Deus cuida daquilo que nos é importante. Olha que coisa legal. Deus cuidou da família de Noé. Mas Ele diz assim... aqui no caso ele está mandando sair da arca já, né? Porque já estava dentro. Ele diz: sai da arca agora você com a sua família e mais o quê? Os animais que estão contigo de toda sorte de carne, tanto ave, tanto réptil, tudo isso, sai tudo da arca. Interessante, ele preserva a família e preserva o quê? Os bens materiais. Porque o que eram os animais? Ele falou: toma tudo isso aí, tudo isso está sob o seu controle e você é dono da terra toda. Deus deu por possessão a terra ao homem. Deus falou: agora é tudo teu, sujeitai-a e vivei disso aí. Deus então preserva a família e preserva os bens materiais, preserva aquilo que o homem precisa para viver. É por isso que Jesus, lá em Mateus 6, ele diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, preocupado, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, onde é que eu vou morar, onde que eu vou dormir, amanhã o que eu vou fazer. Ele falou assim: porque Deus sabe que você precisa de tudo isso. Não anda desesperado, porque Deus cuida de você. Não anda nervoso, preocupado, ansioso, com a pressão alta, porque como é que vai ser amanhã? O que eu vou vestir? Nossa preocupação, né? O que eu vou vestir? Será que eu vou ter 5 sapatos? Meu Deus, eu só vou ter um. Já pensou na igreja toda semana com o mesmo sapato? Eu vou estar igual o pastor Sérgio. Não anda ansioso por coisa alguma, porque Deus sabe de tudo que você precisa. E Ele diz assim: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe que você precisa comer. Você pertence a Ele. Você o ama. Você o serve. Ele sabe que você precisa comer. Ele sabe que você não pode andar nu. E nem vai pegar muito bem você vindo para a igreja: pastor, não tenho nada para vestir, estou peladão. Se seu manequim for 42, tu vai ter que botar uma calça 52, que é a minha. Porque eu vou te dar uma calça, não vou buscar uma lá, né? Porque a minha não vai dar para dar. Porque eu vou estar vestindo. Mas Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. A ansiedade só começa no nosso coração quando a gente pensa que está abandonado. Só começa a ficar ansioso, desesperado, quem acha que está abandonado. E quando você acha que está abandonado, você começa: mas o que eu vou fazer? E será que a aposentadoria? E será que vai? E será que vai? E a casa? E aí você fica nervoso por você: eu estou abandonado. Você não está abandonado, não. Escuta, Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você. Você nunca vai estar abandonado se você ama o Senhor. O salmista diz isso. Agora eu sou velho, eu já fui novo. Como é que é o resto? Nunca vi o quê? Um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Ele falou assim: justo, que nós sabemos hoje que é justificado por Jesus, o justo não fica desamparado, e a sua descendência não mendiga, porque Deus cuida daqueles que o amam. Isso é promessa de Deus. E a palavra de Deus sempre se cumpre. Nós aprendemos isso domingo no Sinai. A fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Deus cuida de nós. Nós precisamos botar Deus em primeiro lugar. E é isso que nós vamos aprender agora. Terceira coisa que eu aprendo no Ararat e quero compartilhar contigo. Terceira coisa: lembre-se do mais importante: ser um adorador 24/7. Noé levantou um altar ao Senhor. Vamos ler todo mundo junto, que isso é tão importante. Para ficar em uníssono, tá projetado. Então vamos todo mundo lá? Tudo bem? Vamos lá? Edificou sobre o altar.
Aí, o versículo 21, bota o versículo 21, que eu quero provar para o João e para o Jorge, que quando eu leio a Bíblia, eu leio mesmo. Eu vou provar para você agora, Jorge e João, e Helena também que estava lá. E mais quem? Luciano? Não está aí não, né? Lê o 21 agora, como é que está o negócio lá no 21? Por causa do homem... desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente, como acabo de fazer. Olha o que a Bíblia está dizendo ali. Sentiu o Senhor o cheiro suave e disse, não matarei mais o homem. Ontem eu cheguei na casa do João, teve um churrasco lá, e eu falei, gente, estava lendo a Bíblia e cheguei à conclusão que Deus adora churrasco. Aí, como assim? Eu falei, porque a Bíblia diz que a oferta era queimada sobre o altar, eles botavam fogo, botavam lenha, aí subiu o cheiro suave, eu cheguei cheirinho de churrasco. Né? Chegar, eu digo, por isso que churrasco, a gente gosta de churrasco. Então diz a Bíblia que Noé desceu da arca, a primeira coisa que Noé fez, não foi churrasco, não foi, de certa forma foi, mas não foi churrasco para comer, foi churrasco para ofertar. Ele desceu da arca e levantou um altar ao Senhor. A primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca não foi dizer até que enfim, terra firme, beijar o chão, ir lá agarrar terra. E ó, o primeiro pedaço é meu, hein? Ali é meu, não, aqui é meu, não, aqui é meu. Né? Saiu desesperado, não. Diz que Noé desce, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Levantar um altar. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ao descer da arca, desceu a porta, a escada e... quando botou o pé no chão, pedra, para quê? Vamos levantar um altar para o Senhor, Ele merece ser adorado. A primeira coisa que ele fez foi adorar. A primeira coisa que Noé fez ao descer da arca foi levantar um altar e falar, vamos adorar esse Deus, porque a misericórdia dele nos alcançou, porque só nós restamos, porque a misericórdia dele é grande demais. Vamos levantar um altar ao Senhor. Eu fico, aí me desculpa, mas eu não tenho como escapar de pensar isso. Eu fico pensando nos bichinhos querendo fugir da arca, ele cercando. Quem vai ser o primeiro? É esse aqui, esse vai virar o local. Segura o passarinho, pega, para poder fazer, porque ele queria fazer um altar e, tomando os animais limpos, aves limpas, oferecer um holocausto sobre o altar. A primeira coisa na minha vida, a primeira coisa na sua vida precisa ser adoração ao Deus Todo-Poderoso. Não, pastor, só está enganado. A primeira coisa na minha vida é a minha família. Você que está enganado, a primeira coisa é Deus. Porque sem Deus, já era família. Estou certo ou errado? Sim ou não? Amém? Amém. É Deus, irmão. É Deus em primeiro lugar. Não, pastor, então quer dizer que eu tenho que botar Deus na frente da minha família e botar a igreja? Eu falei, Deus em primeiro lugar. Um coração voltado para Deus, um coração de intimidade com Deus, um coração de integridade para com Deus, um coração que ame a Deus, um coração que anda na presença de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que você coloca Deus em primeiro lugar e Deus te dá aquilo que você precisa. Noé desce da arca, faz um altar, bota um animal em cima e fogo. A primeira coisa foi levantar adoração ao Senhor. Gente, tem gente que busca tudo na vida. Quando tudo falha, vou na igreja. Domingo, eu ia na casa de fulano foi viajar. Eu ia resolver tal negócio lá na firma, mas não vai ter ninguém lá hoje que vai abrir. Na televisão não tem nada de bom, fantástico hoje, não tem matéria ruim. Vou para a igreja. Só para você saber, Deus não precisa do teu resto, não. Quando for assim, fica em casa. Fica em casa. Agora eu posso falar isso, está começando a encher, antigamente falava, não, fica aqui. Porque Deus não se agrada de resto. Deus não se agrada de resto. Noé não deu o resto para Deus, ele deu a primeira coisa para Deus. Quando ele desceu do altar, desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi um altar. A primeira coisa que ele fez foi adorar. Adorar é a primeira coisa da vida. Sabe, retribuir a Deus ações de graça pelo que Ele é na nossa vida é a primeira coisa que precisamos fazer. Eu coloquei um adorador 24/7, porque isso não é igreja só.
Isso não é só quarta e domingo, isso é todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando. Quer que eu diga mais para você? Hoje você não faz um altar de pedra, o altar hoje é você. Ele diz, apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo. Hoje nós não colocamos altares, hoje nós somos o altar. O altar agora é o nosso coração. Às vezes a gente fala assim, vem aqui o altar do Senhor, como se fosse isso aqui, né? Essa plataforma aqui de granito. Isso aqui não é altar não, mano. Isso aqui é uma plataforma de granito. O altar está aqui, ó. É onde a oferta viva se apresenta. É onde eu digo para Deus, Senhor, Tu é o primeiro na minha vida. Eu ando contigo, eu amo o Senhor. Eu busco o Senhor a cada momento da minha vida. O Senhor é o primeiro na minha vida. E deixa eu dar uma notícia triste para você, ou feliz. Para alguns vai ser uma notícia feliz. Ô Deus, pensa bem nisso que eu vou te falar. Ou Deus é o primeiro na tua vida, ou Ele não é nada na tua vida. Ou Deus é o primeiro na tua vida, ou Deus não é nada na tua vida. Por quê, pastor? Porque, em segundo lugar, Ele não aceita. Não, pastor, eu amo o Senhor, mas primeiro eu amo o meu trabalho. Deus não aceita. Vai ficar com o teu trabalho. Mamon é o teu Deus. Não, Senhor, eu amo Jesus, mas primeiro meus filhos, bezerro de ouro. E tem uns que mamam a beça, né? Não é, não pode ser. Primeiro o Senhor, pastor. Depois todas as coisas me serão acrescentadas. Não, pastor, eu amo o Senhor, mas em primeiro lugar eu tenho que cuidar da minha casa, porque foi o presentinho que Deus me deu. Você está enganado, filho. O Deus é primeiro, o Deus não é nada. Pastor, eu amo o Senhor, pastor, eu amo Jesus, mas primeiro, eu amo tanto meu namorado, meu noivo, meu marido. Irmão, o Deus é o primeiro, o Deus não é nada. Jesus falou que aquele que não estiver pronto a largar tudo por amor dele não é digno de segui-lo. Eu nem vou citar o que ele mandou. O que ele mandou largar? Quem lembra? Pai e mãe. E largar aqui, gente, não é abandonar, não. É dizer assim, você é importante para mim, mas mais importante para mim é o Senhor. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou Ele não é nada na nossa vida. Precisamos amar a nossa família, precisamos amar os nossos filhos, precisamos ser sérios no nosso trabalho, precisamos ser pessoas corretas com aqueles que vivemos, mas em primeiro lugar o Senhor, porque ou Ele é Senhor, ou Ele não é nada. E aquela frase que eu sempre digo, ou Jesus é Senhor da tua vida, ou Ele também não é nada, porque Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. E nós dizemos aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é isso? Reparou que o Senhor vem na frente de Salvador? Se Ele não é o Senhor da nossa vida, Ele não é Salvador também. Tem muita gente perdida achando que é salvo, porque diz Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, naquele dia você falou Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. Se aparta de mim porque eu não te conheço, porque Jesus não é Senhor, e se não é Senhor, não é Salvador. Como é que eu descubro isso, pastor? Eu não tenho nada com isso, cada um com a sua vida, mas começa a ver quais são as suas prioridades. Começa a analisar na tua cabeça, quais são as minhas prioridades? O que eu faço primeiro na minha vida? Como é que é a minha prioridade? O que eu quero primeiro? Satisfazer minha vontade. Então teu Deus é você mesmo, é a tua barriga. E no meu caso, seria um deusão, né? É a tua barriga. É quando você olha só para o próprio ventre e fala assim, não, é a minha vontade, é o que eu gosto, é o que eu quero. É pecado, lasque-se, eu vou continuar fazendo. Então teu Deus é a tua barriga. Deus não é nada na tua vida, porque ou Deus é tudo na nossa vida, ou Ele não é nada. Ou Ele é primeiro, ou Ele não está em lugar nenhum. Ou você chama Ele de Senhor, ou chama de qualquer outra coisa, porque qualquer coisa vai ser a mesma coisa, porque Ele só é Senhor, só é Salvador, de quem Ele é Senhor. Portanto, aprendamos nós no Ararat, com Noé, a sermos adoradores, 24/7, e colocar Deus em primeiro lugar. Como é que é esse negócio de botar Deus em primeiro lugar? É dar o teu melhor para Deus, dar o melhor da tua vida, dar o melhor do teu pensamento, dar o melhor das tuas ações, das tuas habilidades, dos teus bens, dar o melhor para o Senhor, dizer, Senhor, Tu é o primeiro na minha vida, porque se não fosse o Senhor eu estava perdido, se não fosse o Senhor eu estava fora da arca, afogado junto com todo mundo aí, mas a Tua graça maravilhosa me coloca para dentro dessa arca chamada Jesus, e eu agora estou aqui salvo da destruição, porque a Tua misericórdia me alcançou. Primeiro é o Senhor na minha vida, primeiro é o Senhor na minha vida, primeiro é o Senhor na minha vida. Aí Deus fala assim, não dá para segurar, seja abençoado. Aí a bênção de Deus cai sobre nós, porque não tem como, porque Ele é o primeiro na nossa vida, amém? Vamos em frente, última coisa, servimos, lembre-se no Ararat, que nós servimos a um Deus de alianças. Essa é a parte que eu acho linda desse texto, versículos de 8, capítulo 9 agora,
versículos de 8 a 11. Olha só que coisa linda. Olha o que Deus diz. Disse também Deus a Noé. Você vê que está parte sempre de Deus. Reparou? Parte sempre de Deus. O relacionamento parte de Deus. A conversa parte de Deus. A aliança parte de Deus. Não é o homem que propõe uma aliança para Deus. É Deus que propõe uma aliança para o homem. Isso é importantíssimo. Olha o que diz aqui. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço o quê? A minha aliança, o pacto, que é a mesma coisa, a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Ele falou assim: eu estabeleço um pacto, eu estabeleço uma aliança. Versículo 11, olha o que está escrito no versículo 11: estabeleço a minha aliança, ali está pacto. Sim, estabeleço o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne. Deus falou assim: Noé, vem cá, eu quero fazer contigo uma aliança. Vamos para a definição de aliança: pacto ou contrato em que ambas as partes se obrigam a cumprir o que se refere. É um pacto, aliança é a mesma coisa, por isso que ali já está até traduzido para pacto. Aliança é um pacto ou tratado em que ambas as partes se obrigam a cumprir aquilo que se refere. Mas olha que coisa maravilhosa, embora a definição de aliança seja essa, numa aliança proposta por Deus, tudo muda. Sabe por quê? Porque um pacto que não está avalizada, não está a fiança desse pacto, não é a palavra do homem e de Deus, mas é só a palavra de Deus. Quem garante o pacto é só Deus. Por que só Deus garante o pacto? Porque o homem não tem condição de cumpri-lo mesmo, e a lei mostrou isso. Deus deu, falou: dá para a gente cumprir esse pacto aí? Dá. Fizeram tudo errado. Deus falou: vou ter que mandar Jesus mesmo, que os caras não conseguem cumprir nem 10 leizinhas, não conseguem. Eles bagunçam o negócio tudo. Então já pensou se Deus fizesse uma aliança conosco, baseado em nós, baseado: Sérgio, quero fazer uma aliança contigo. Se você manter a tua parte, eu vou manter a minha, ok? Eu já estava mortinho, filho, porque eu ia pisar na bola e ele ia falar: você pisou, então agora vai sozinho. É o tal do merecimento. Quem disse que você merece? A nossa aliança feita com Deus está garantida em Deus. A nossa aliança feita com Deus está garantida em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, imutável. Porque Ele é santo. Ele não pode mudar. A aliança feita por Deus é firmada apenas em um dos lados. E esse lado é o lado do Senhor. Deus, Ele sempre chamou o homem para alianças. Ele gosta porque Ele fia o seu nome e diz assim: eu vou cuidar de você. Independente do que você faça, eu vou cuidar de você. Ele chamou Noé e falou assim: eu faço um pacto com você agora. E olha que bacana, porque quando ele faz o pacto, ele diz assim, ele diz assim: eu vou estabelecer uma aliança com o homem, porque o homem, ele, desde a meninice, o coração dele é continuamente mau. Deus falou assim: eu vou ter que fazer uma aliança baseada no meu nome, porque o homem não tem jeito. Então quem tem que garantir essa aliança sou eu. Ele diz assim: eu vou fazer um pacto, vou fazer uma aliança, e eu vou ser quem vai fiar essa aliança. Então está resolvido, nunca mais eu destruo o homem. E colocou o arco-íris no céu como símbolo disso. Que coisa legal um arco-íris, né? Até está mal usado hoje, aí que tem uma turma aí que está usando como símbolo aí. Pegou até mal o arco-íris na igreja, nem pode usar muito, né? O pacto ficou meio bagunçado. Mas o pessoal está usando aquele arco-íris aí de uma forma indevida. Mas que coisa legal o arco-íris, né? Eu nunca esqueci dessa cena, já citei aqui várias vezes, citei lá no jantar de casais, que aquela enchente que tem no seu jardim, que o caju ficou todo embaixo d'água ali, e no outro dia de manhã eu subi lá para o terraço lá da casa, lá, fiquei olhando para o lado de lá, e falei: meu Deus, essa água vai baixar. E daqui a pouco eu vi que tinha um arco-íris enorme ali para o lado da lagoa, enorme, e eu falei: a água vai baixar. Baixou, e a turma começou a carregar tudo nas costas de novo para casa, e o pessoal começou a consertar, reconstruir, porque a água baixou, porque é o pacto de Deus. Não depende de mim, não depende de você. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, vem cá, anda na minha presença, filho, ser perfeito, seja uma bênção, e eu tenho um pacto contigo, eu te abençoo para onde você quer que for, e eu te levo, te abençoo, e faço você prosperar. E diz a Bíblia que Abraão morreu farto de dias e rico. E não é porque Abraão era gente boa beça, não, porque ele cometeu um montão de falhas na vida. Ele entrou no Egito, perguntaram à esposa dele: quem é essa daí? Ele: minha irmã. Faraó: já que é irmã, a gata dessa, filho, é de Faraó agora. Jogou o braço e levou, por causa de mentira. Ele entregou a mulher dele para Faraó, com medo de morrer. Aí Faraó daqui a pouco volta com a mulher, falou: rapaz, que peste de mulher é essa, rapaz? Eu não consegui dormir a noite toda com um troço na cabeça, um
troço me atrapalhando dormir, toma essa mulher de volta, aí é minha esposa. O cara, rapaz, some daqui. Esse era Abraão. Deus chamou e falou, faça um pacto com você, eu te abençoo. Mentiroso, né? Para ser mentiroso, basta mentir uma vez, né? Ele falou assim, eu faço um pacto com você. Abraão era um cara falho, mas Deus manteve o pacto dele. Abraão morre farto de dias. Abraão deixa a descendência, e até hoje é lembrado como pai na fé. Deus chama Moisés, e nós estudamos isso aqui domingo, e falou, vai até Faraó, porque eu faço um pacto contigo. Eu vou contigo. Tudo que você fizer, eu vou estar do lado. E eu vou te dar poder para vencer esse negócio. E o homem foi lá e tirou o povo do Egito, porque Deus fez um pacto com ele. Deus chama Davi e diz assim, eu tenho um pacto contigo. Eu vou abençoar você é um homem segundo o meu coração, e eu vou abençoar o teu reino. Vai que eu vou fazer esse reino prosperar. Davi unificou o reino, cresceu de uma forma espantosa. Os reis vizinhos precisavam vir trazer tributo para Davi, dizer, por favor, não invade a gente não, porque você invadir, ganha. Porque Deus tinha um pacto com Davi. É porque Davi era um cara certinho? Era certinho, Davi? Nada. Adúltero. Várias vezes cometeu erros terríveis, assassino. Mas Deus tinha um pacto com ele. E o pacto de Deus com Davi não estava fiado em Davi, estava fiado em Deus. Deus falou, é a minha fidelidade, não é a tua, é a minha fidelidade. E para terminar, tem um pacto feito. E esse é o pacto eterno. Quem lembra que pacto é? A nova aliança feita no sangue de Jesus. Deus falou, agora eu vou firmar uma aliança com toda a humanidade. Eu vou firmar uma aliança que vai abranger não apenas um homem, mas vai abranger todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus e confessá-lo como Salvador. E diz que Jesus, então, sentado ali junto aos seus, uma noite antes de ser assassinado, ele pega o pão, parte, e dá para o povo comer, e diz, esse é meu corpo, que vai ser partido por vocês. E eles ficam, aham. Ele pegou, deu vinho e falou assim, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Ele falou da aliança final, que será feita entre Deus e o homem, a aliança que vai lavar os pecados de vocês pelo meu sangue vertido na cruz. E hoje, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus e vive para o Senhor e ama o Senhor, é lavado e remido no sangue da aliança. E essa aliança não depende de mim, nem depende de você. Depende do que foi feito por Jesus lá na cruz do Calvário. Depende do poder de Deus que o ressuscitou o terceiro dia. Depende do poder de Deus que fez com que ele hoje seja o nome acima de todo nome. Aliança eterna. E você é participante dessa aliança. Então, creio que Deus ele está com a mão dele estendida sobre a tua vida. Amém?